Nessa videoaula vamos aprender sobre alguns comandos fundamentais para a manipulação de dados no QGIS. Vou mostrar como funcionam 9 comandos disponíveis no QGIS e que permitem uma otimização do tempo na hora de processar os dados. São eles o buffer de lado único, o buffer de distância variável, dissolver, extrair vértices, união, recortar, diferença e interseção. Espero que vocês gostem da aula. Vamos lá? Vamos iniciar o software QGIS. Aguardamos ele carregar os complementos. Vamos criar um novo projeto. E vamos salvá-los com um nome adequado. Pronto, agora nós vamos importar as camadas vetoriais do tipo linha, ponto e polígono. Vamos buscar na pasta da nossa aula, filtramos os arquivos do tipo shapefile, selecionamos os 3 arquivos de exemplo. Estou organizando as camadas. Com a camada linha clicada, marcada, a gente clica em selecionar feições, mas eu não consigo selecionar a feição ponto, só consigo selecionar a feição linha, que é a camada que eu selecionei. Temos então 2 feições para os polígonos, 2 feições para os pontos, e 3 feições para a camada linhas. Essas 3 feições nós conseguimos selecioná-las individualmente. Note que ao clicar em vetor eu não consigo abrir nenhum comando. Então, para garantir que as funcionalidades estejam disponíveis, vamos clicar em complementos e gerenciar e instalar complementos. Em complementos instalados, nós localizamos o processo e garantimos que ele esteja habilitado. Então, uma vez habilitado, nós podemos fechar a janela. Agora sim, temos as funcionalidades disponíveis. Vamos clicar em geoprocessamento e buffer. Na caixa que se abre, nós vamos selecionar a camada de pontos, que vai ser a nossa primeira. No canto direito nós temos toda a explicação de como é o funcionamento do algoritmo. Temos a camada de pontos. Vamos definir a distância do buffer de 10 metros, que vai ser a distância do ponto até a borda do buffer. Segmentos vamos manter 5, estilos da cobertura e da união vamos manter o padrão e não vamos marcar dissolver resultado. Em bordeada, clicamos nos 3 pontos e então vamos salvar o arquivo. Damos um nome para ele, no nosso caso vai ser pontos_bf e salvamos. Feito isso, clicamos em executar. Dando zoom na camada, agora a gente vai organizá-la para visualizar o buffer que foi criado ao redor do ponto. Note que as bordas do buffer são como pequenos segmentos de reta. Para visualizar essa borda ou suavizar essa borda, a gente pode alterar o valor de segmentos. Agora vamos aplicar o buffer para a camada de linhas. Alteramos a camada de entrada e o nome do arquivo de saída. Clicamos em executar e vamos analisar os resultados.
Mais uma vez, a gente organiza as camadas para visualizar melhor os resultados. Veja que eu consigo selecionar isoladamente cada buffer que foi criado para essa camada, uma vez que eu tinha 3 feições. Vamos agora aplicar o buffer na camada polígonos, alteramos a camada de entrada e o nome da camada que vai ser criada. Executamos. Organizamos as camadas. Então, note que foi criada uma camada cuja borda está a 10 metros da borda da camada anterior. Vamos avaliar agora o efeito da alteração na quantidade de segmentos. Selecionamos a camada de pontos e aumentamos a quantidade de segmentos para 500. Alteramos o nome da camada de saída e a distância do buffer para 15 metros, só para não ficar igual ao anterior. Clicamos em executar. Vou organizar as camadas para uma melhor visualização. E agora note que a borda do segundo buffer, o de 15 metros, ficou bem mais suave que a do primeiro, que era de 10 metros e com 5 segmentos. Nesse caso, nós temos 500 segmentos. Vamos agora alterar a distância do buffer para 20 metros e o estilo da cobertura do fim para plano. Alteramos o nome da camada de saída e vamos executar o algoritmo. Veja que nesse caso, como temos uma camada do tipo ponto, o processo não funcionou. Então nós vamos alterar novamente a cobertura do fim e vamos colocá-la como quadrado. Vamos alterar novamente o nome da camada e rodar o comando. Note que agora o buffer criado tem a forma de um quadrado. Nesse caso, a distância de 20 metros corresponde ao trecho entre o ponto e a borda na horizontal ou na vertical. Agora vamos testar a opção dissolver resultados. Note que para o buffer que nós criamos sobre as linhas, gerou uma feição para cada feição existente na camada. Selecionamos a camada linhas, habilitamos dissolver resultados agora. Podemos manter os 500 de segmentos. Vamos alterar o nome de saída do arquivo e clicar em executar. O estilo de cobertura do fim, nós vamos deixar como arredondado. Note que agora temos somente uma única feição, que é a consequência do comando dissolver. Ainda que na camada linhas eu tenha 3 feições. Nós agora vamos habilitar a caixa de ferramentas de processamento, clicando no botão Caixa de Ferramentas. No campo de busca, nós vamos digitar Buffer. Antes de escolher uma opção, vamos deixar habilitada apenas as camadas iniciais, linhas, pontos e polígonos.
Feito isso, clicamos em Buffer de lado único. Escolhemos a camada linhas, lado esquerda e estilo da união arredondado. Definimos o nome do arquivo de saída e executamos o algoritmo. Executamos. Note que o buffer foi criado apenas de um lado da feição, do lado esquerdo. Desmarcamos a camada criada e vamos analisar então a camada linhas. Abrimos sua tabela de atributos e observamos que há um campo dist com valores de 10, 20 e 30. Na caixa de ferramentas, vamos selecionar o algoritmo Buffer de distância variável, que é um algoritmo do Saga. Indicamos a camada de linhas. Em Buffer Distance, marcamos o campo dist. Os demais campos vamos manter o padrão. Definimos então o nome do arquivo de saída e vamos clicar em executar. Ok. Observamos então que para cada feição, seguindo a indicação do atributo dist, temos um buffer de dimensão exclusiva. Então, onde havia dist igual a 10, eu tenho um buffer de 10 metros. Onde havia dist igual a 20, eu tenho um buffer de 20 metros. E dist igual a 30, eu tenho um buffer de 30 metros. Isso é importante, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com apps de córregos d'água. Salvamos o projeto e ok. Vamos abrir o QGIS e clicar no projeto que foi salvo anteriormente. No meu caso, o nome do projeto é Funções. Ali há projetos recentes, nós clicamos em Funções. Vamos deixar habilitada apenas a camada linhas BF 10 metros, que é o buffer que nós demos nas linhas com uma extensão de 10 metros. Está aqui o nosso buffer. Ao analisar a tabela de atributos, vemos que existem 3 feições para essa camada, cada uma delas representando um buffer distinto, ou um polígono distinto. Nosso objetivo aqui é mesclar todas essas feições em uma única feição. Desmarcamos a seleção de qualquer feição e vamos em Vetor, Geoprocessamento, Dissolver. Selecionamos a camada linhas BF 10M e definimos o nome do arquivo que será criado. A camada resultante possui, então, apenas uma feição. Esse é o que nós queremos. Executamos o algoritmo. E ao analisar a tabela de atributos, temos somente uma feição.
Agora vamos aplicar o comando dissolver, considerando que queremos aplicar o algoritmo para gerar não apenas uma, mas tantas feições quanto uma determinada categoria existente. Abrimos a tabela de atributos, clicamos no ícone de habilitar edição e em seguida clicamos em adicionar campo. Vamos criar um campo categoria, do tipo número inteiro, e vamos preencher a coluna com o valor 1 para os IDs 1 e 2 e o valor 2 para o ID 3. É como se nós tivéssemos duas categorias de feições e quero dissolver apenas as feições de mesma categoria. Salvamos a edição e desabilitamos a edição da camada. Clicamos em vetor de processamento dissolver. Em dissolver campo, vamos escolher o atributo categoria. Damos o nome para o arquivo que será criado e executamos o comando. Nesse caso, escolhemos a categoria. Executamos. Note que a camada criada possui apenas duas feições, que pode ser constatado também na tabela de atributos. Agora vamos utilizar um comando chamado extrair vértice. Vamos selecionar a camada linhas, habilitar a edição e selecionar o comando editar vértices. Note que ao posicionar o mouse sobre a feição, vemos diferentes pontos, os quais são os vértices da linha. Para identificar automaticamente tais vértices, nós vamos em vetor, geometrias e extrair vértices. Indicamos a camada de linhas e definimos um nome para o arquivo gerado. Aqui temos a descrição do algoritmo, clicamos em executar. Finalizar o processamento, temos uma camada de pontos com todos os vértices da camada de linhas. Esse mesmo procedimento pode ser feito para a camada polígonos. Então, trocamos linhas por polígonos, damos um nome para o arquivo que vai ser gerado. Clicamos em executar. Veja que na parte mais irregular das feições há uma maior quantidade de vértices. Então nós temos 3 camadas de pontos agora e vamos fazer a união das camadas de vértices que foram criados. Para isso, vamos clicar em vetor de processamento união. Selecionamos a camada de entrada, a camada de sobreposição e definimos um nome para a camada resultante. A nossa camada de entrada será polígonos vértices, camada de sobreposição linhas vértices. E damos um nome para a camada que vai ser criada. Clicamos em executar
E temos uma camada composta pela união de todos os vértices, tanto das linhas quanto dos polígonos. Aqui nós vemos na tabela de atributos que nós temos tanto atributos dos vértices gerados a partir das linhas, quanto os atributos dos vértices gerados a partir dos polígonos. Vamos agora importar mais uma camada vetorial chamada triângulos. Selecionamos o arquivo, importamos. Note que as duas feições estão sobrepostas às feições de polígonos. Então, vamos recortar a camada polígono a partir da camada triângulo. Clicamos então em Vetor, Geoprocessamento, Recortar. A camada de entrada será polígonos e a camada de sobreposição triângulos. Vamos dar o nome para o arquivo que será criado. Vou chamar aqui de recorte. Executamos, fechamos. Note que o recorte é justamente a área de sobreposição e que na tabela de atributos ficaram somente os atributos dos polígonos. Então, nós criamos uma nova camada com o recorte dos polígonos a partir da camada de triângulos. Vamos agora avaliar o comando diferença. Clicamos em vetor, geoprocessamento, diferença. A camada de entrada será polígonos e a camada de sobreposição será triângulos. E vamos dar um nome para o arquivo de saída também. Note que a camada resultante é a camada de entrada, que não está sobreposta pela camada de triângulo. Então, temos aqui os atributos da camada polígono, mas somente as áreas que não estavam sobrepostas. Agora nós vamos verificar o comando interseção, vetor, geoprocessamento, interseção. A camada de entrada será polígonos, a camada de sobreposição será triângulos. Os demais parâmetros vão permanecer os mesmos e vamos dar o nome para a camada resultante. Executamos, fechamos. Note que a interseção tem a mesma forma do recorte. Exatamente a mesma forma. Mas, quando abrimos a tabela de atributos, nós vamos ver que a feição que foi criada, ou a camada que foi criada,
manteve tanto os atributos dos polígonos quanto os atributos da camada triângulos. E isso é basicamente o que distingue esse comando do comando recortar, que manteve somente os atributos do polígono ou da camada de entrada. Então, na aula de hoje, nós aprendemos diversos comandos que nós podemos utilizar para manipulação de dados no QGIS. Qualquer dúvida em relação à aula de hoje e algum outro conteúdo, basta acessar esse e-mail que está aqui do lado e mandar sua dúvida. Até a próxima!